Boa noite, boa noite, boa noite a todos, né? Estamos começando mais uma live, né? Nesta noite de sexta-feira. Estamos ao vivo aqui no Instagram do blog GQ é Urgente. Então, convidar todos. Hoje a nossa live é bastante bacana, né? Hoje, nessa noite de sexta-feira, onde vamos conversar, né, com a médica, a doutora Lara Moura. Ela que é otorrinolaringologista jequiense, né, daqui de Jequié, né, uma médica bastante jovem, e vai estar falando junto com a gente nessa noite de sexta-feira. Então você que está entrando agora na nossa live, né, eu quero perguntar para vocês o seguinte: como é que está o som da nossa live, do nosso microfone, como é que está, né, a nossa imagem? Está chegando bacana aí para todos vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Né, que essa internet de Jequié a gente sabe como é que é. Mas a nossa live hoje promete, viu, gente? Hoje vocês, como todas as sextas-feiras, vocês podem estar à vontade para participar da nossa live com a médica. É uma consulta, né? Uma consulta inteiramente grátis para todos nós. Então, quero saber de vocês se nosso som está chegando bacana aí para vocês, nosso áudio. Um abraço a todos que já estão entrando na nossa live. Mande para os seus amigos aí, gente. Mande aí para os seus amigos aí. Vamos tirar as dúvidas das pessoas hoje aqui em Jequié. Um abraço a todos vocês que estão participando já aí junto com a gente. Rosenildo, grande Rosenildo Novaes, o Yuri, né, o Diógenes, a Laila Santos, Gabi Lima, Elias Oliveira, Tamires Braga, Yuri, Marcos Pereira, João Pedro, valeu, né, um abraço a Edneuza, o Márcio Silva, Marcos Pereira, Ian Souza, Ana Patrícia, Tauan Santos e por aí vai, tá bom? Hoje, como eu disse, a nossa live vai ser uma live bastante bacana, como todas as sextas-feiras. A presença de um médico, né, sempre é bacana, né? A presença de um médico para tirar as dúvidas das pessoas sempre é bacana, sempre, né, tem muitas perguntas das pessoas. Um abraço ao Gabriel Lima, né, o Gabriel da Robotic News, né? A sua esposa, a Sandy Souza. Ô Sandy, tudo bem, Sandy? Então um abraço a todos aí da Robotic News e dizer para vocês que estão aí já na nossa live, aproveitem aí, vá na nossa bio aí, tem o endereço aí, o endereço eletrônico aí, o endereço para você baixar o Robotic News. É um aplicativo que você baixa no seu celular e você vai ter, né, todas as notícias de Jequié com apenas um clique. Todos os blogs, eles estão todos centrados, né, no Robotic News. Então baixe esse aplicativo, é um aplicativo bastante bacana. E o melhor, são de jequiéenses, né? Pessoas aqui de Jequié que desenvolveram esse aplicativo e está dando o que falar no Brasil inteiro, viu, gente? Bom demais. Então quem aí quer o link, na nossa bio aí, no nosso Instagram, tem um link do Robotic News. Baixe para você ter todas as notícias em primeira mão. Um abraço para a Consa Ferreira, né, a Paulinha, Ítalo, Miss Santos, deixa eu ver mais aqui, é muita gente, viu? Ricardo, Adriano, Milena Junqueira, Kelly, né, a Francisca, né, Francisca, Rosa Choque Jequié, valeu, Veiga Sarmento, Jéssica Santos, Ana Patrícia, Luzimara, Elias Oliveira, um abraço aí a todos, né? Obrigado pelo carinho. Continue entrando aí, mande para os seus amigos aí, né, no Instagram, para todo mundo participar com essa live. Como eu disse, a live quando tem um médico, né, uma médica, é bastante interessante, porque vamos tirar nossas dúvidas. Você ronca demais aí? Gabriel da Robotic Software, ronca demais, Gabriel? Ronca, Sandy? Então todo mundo aí, ó, pode tirar suas dúvidas. Dorme com a boca aberta? Tire suas dúvidas. Né? Todo dia que a gente tem uma otorrinolaringologista para falar junto com a gente. Então hoje vai ser bastante bacana. Vamos falar. Nosso tema principal é refluxo. Né? Muitas pessoas de Jequié sofrem com esse problema de refluxo. No Brasil inteiro, no mundo. É um problema bastante complicado e muita gente sofre. Mas nós vamos falar sobre o refluxo. Mas também está aberta a perguntas, né? Ali, ó, a Ana Patrícia falou: meu filho ronca. Então daqui a pouquinho a doutora Lara Moura vai tirar as dúvidas de todos vocês aí. Por que será
que seu filho está roncando? Será que é algum problema na garganta, no nariz? Então daqui a pouquinho a doutora Lara Moura vai tirar todas as dúvidas para vocês que estão aí junto com a gente. Rafaela Lopes, né? Eldris, é assim? Zane Dias, um abraço. Luciene Santos, obrigado pelo carinho também. Então daqui a pouquinho a doutora Lara vai estar chegando junto com a gente. Mande aí esse link aí, mande, né, para o direct dos amigos aí no Instagram para participar junto com a gente. Vou até colocar aqui no Facebook. Daqui a pouquinho também tem o boletim epidemiológico, né? Hoje eu creio que que é hoje, viu? Tenho fé em Deus que hoje vai dar pouquíssimas pessoas. Porque eu estou dizendo para vocês que vão dar poucas pessoas hoje que vão testar positivo para o Covid-19. Por quê? Porque na Bahia, nas últimas 24 horas, já me mandaram aqui o estado, a CESAB me mandou um boletim, e precisamente na Bahia apenas, olha que maravilha, apenas 1.147 novos casos, né, novos casos da Covid-19. Então, a maravilha, quer dizer, na Bahia inteira, nas últimas 24 horas, apenas 1.147 novos casos. Né? Então, quer dizer que Jequié vai vir bem pouquinho hoje, graças a Deus. Se na Bahia teve apenas 1.147 novos casos, em Jequié vai dar bem pouquinho. Olha, a Unoclínica entrou aqui junto com a gente, eu tenho certeza que já é a doutora Lara Moura. Mandar um abraço a Lorena Lima, né, que é dentista aqui na nossa cidade, é odontóloga, né, Lorena? Um abraço para você, uma dentista também bastante conceituada. Lorena, inclusive, vamos marcar uma próxima live, tá bom? Pra gente falar sobre a saúde bucal, tá bom, Lorena? Vamos marcar com você a próxima live. A gente sempre levando aqui para o campo da saúde. Deixa eu falar aqui com o pessoal da Unoclínica. Será que é a doutora Lorena? Ela não me falou se vai entrar no da clínica ou se no dela pessoal. Mas vamos tentar falar aqui com a Unoclínica GQ. Ela atende aqui na Unoclínica. Vamos. Lorena, a doutora Laura, perdão. A doutora Lorena é a odontóloga que está aqui assistindo a gente. A doutora Laura, se é ela que já está, se for, ela vai atender. Ela não, creio que sim. Aceitou aqui a nossa solicitação. Né? Calor tá fazendo Jequié nessa noite de sexta-feira, 7h02. Vamos ver aqui se é a doutora Laura Moura. Ricardo Nascimento, eu ronco, tem hora que minha esposa me empurra da cama. Esse problema do ronco, né, Ricardo, é uma situação complicada, né? As esposas que o digam, né? Alguns maridos que roncam, a Unoclínica caiu, eu não sei se é a doutora Laura que está no Instagram da Unoclínica, ela atende aqui na Unoclínica aqui, a doutora Lara, quero falar Laura, mas é Lara Moura, acho que é assim, entrou mais uma vez, vamos chamar de novo aqui a Unoclínica, essa internet de Jequié, meu amigo, é uma complicação em alguns pontos aqui da nossa cidade. Mandou mais um convite, agora sim, está ao vivo, doutora Lara Moura, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo jóia, Wellington? Graças a Deus, prazer falar com a senhora nessa noite de sexta-feira, viu? Igualmente, é um prazer estar aqui com você. Tá me ouvindo bem? Bem, vendo bem, né? O áudio bom e a imagem também boa, né? Hoje a internet vai Que colaborar bom, com a gente, com fé em Deus. que Não bom, é verdade? tomara. Doutora Lara, hoje vamos falar de um assunto bem pertinente que é o refluxo, né? Mas como eu disse aqui antes, acho que a senhora estava acompanhando, né? Vai ser aberto ao público aí para quem quiser participar junto com a gente. Mas antes, eu sempre faço isso com os nossos convidados, para a gente quebrar o gelo do bate-papo, né? Da onde é a doutora Lara Moura? Eu sou daqui de Jequié mesmo, Wellington. Eu nasci aqui, né? Estudei aqui e fui fazer faculdade de medicina fora. Eu fiz faculdade de medicina na UFBA, lá em Salvador. E aí por lá acabei ficando. Fiz residência em otorrinolaringologia, também lá em Salvador, no Hospital Irmã Dulce, que eu, assim, tenho muito orgulho de ter feito parte, né, daquela equipe, que eu continuei lá por um tempo, depois que eu terminei a residência. E aí fiquei lá trabalhando, e aí resolvi voltar. Tem mais ou menos, vai fazer um ano que eu estou de volta a Jequié. Depois de toda essa Uhum. minha formação, aí eu voltei, porque querendo, né, estar perto da família, estar perto de casa, poder criar meus filhos no interior, que eu também queria.
outra Uma vida qualidade mais de vida. tranquila, né? Isso, era o que eu queria mesmo. Poder estar perto deles, aqui. E perto dos meus Aqui já é pais, perto de todo mundo. E aí bom voltei. demais. Seja bem-vinda a Jequié, então, mais uma vez. Obrigada. E a doutora Lara Moura, ela atende aqui clínica particular, no público. Aonde é que a senhora atende, doutora? Então, eu acabei de inaugurar a Unoclínica, né? É uma parceria minha com minha sócia, Juliana, que ela é fonoaudióloga, Juliana Carneiro. E aí, nós Uhum, temos essa clínica agora, recente, né? Tem um mês, mais ou menos, que é a Unoclínica, que ela tem atendimento multiprofissional, né? Tem a parte minha, né, de otorrino, e Juliana que me dá esse suporte na parte de todos os exames da área, audiometria, bera, exames de tontura, né? Que ela faz tudo sobre essa parte. E temos outros uhum. também. Nós temos fonos fazendo terapia, nós temos psicólogas, nós temos nutricionistas, tem uma pediatra também com a gente, tem dermatologista. Então, tá uma equipe bem legal e a gente inaugurou agora esse mês, recente. Mas Bastante completa a clínica, né, doutora? Então, o paciente que chega lá, ele vai ter realmente todas as especialidades em um lugar só, né? tem bastante coisa. Aí o pessoal pode dar uma olhadinha no nosso Instagram também, né? @unoclínicajequié, no qual a gente fala um pouquinho sobre as especialidades, os atendimentos, quais os convênios que atende, tudo direitinho para se informar melhor. E aí a gente poder estar atendendo naquilo que for possível, auxiliando aí nossa população. Então, vamos fazer o seguinte: hoje a senhora vai fazer uma consulta inteiramente grátis para todos os nossos leitores, tá bom? Tá joia. Então tá certo. Vamos, como eu falei aqui, gente, nosso bate-papo tem um tema que é o refluxo. Muita gente já participando, mas também está aberto aí. Vamos fazer as primeiras perguntas aqui a respeito do nosso tema e depois a gente vai abrir aí para quem quiser participar junto com a gente. Tá bom, doutora? Tá joia, tá joia. Doutora, a primeira pergunta é o seguinte, para quem não sabe o que é o refluxo? É interessante, Wellington, que eu até queria falar também um pouquinho, explicar, porque muita gente pode não entender, né? Por que que uma otorrinolaringologista vai falar de refluxo? Porque às vezes a pessoa não sabe exatamente o que é, mas sabe que está relacionado a um problema de estômago, geralmente. Então, muita gente tem essa sensação, né? Que é um problema de estômago. E por que que eu, uma otorrino, vou falar para vocês sobre refluxo? A questão é que o refluxo, né? Como é conhecido, refluxo gastroesofágico, né? Que é quando a gente tem o retorno do conteúdo do estômago até geralmente o esôfago, é o que é mais comum. E o paciente ele tem azia, né? Ele tem queimação, ele tem dores no estômago, que são sintomas clássicos do refluxo, que é o que as pessoas estão mais acostumadas. Mas às vezes a gente tem esse refluxo tão intenso, ou esse refluxo, né? Esse ácido do estômago, ele tá voltando tanto que ele sobe até chegar na garganta. E aí que entra o otorrinolaringologista, né? Quando esse retorno ácido, ele tá prejudicando a garganta. Então aí surgem os sintomas que não são tão comuns, que as pessoas às vezes não associam a refluxo. Mas como, por exemplo, rouquidão, dor de garganta crônica. Então, tem pessoas que sentem dor de garganta muito frequentemente e está associada ao refluxo. Além da dor tosse também pode estar. Então, tem pessoas, nossa, eu tusso muito, tenho um mês tossindo, tenho 2 meses tossindo, o que é isso? E é refluxo, e às vezes a gente não sabe. Então, esse refluxo, o otorrinolaringologista é quem vai ajudar também no diagnóstico e no tratamento, porque ele já está prejudicando a garganta, que aí é a área de atuação do otorrino. Aí que a gente entra. Então quer dizer que, por exemplo, eu tinha um problema de garganta quando criança, inclusive tirei até as amígdalas, né? Que diz quando era criança. Então quer dizer que se a pessoa tiver com inflamação na garganta sempre, pode ser o refluxo e ela não saiba. Pode ela não ser o sabe que tem refluxo. refluxo. Pode. Você sabe um sintoma que é bem interessante e que assusta muito as pessoas, e é claro que a gente precisa investigar, né? Então não adianta, não é simplesmente eu falar que, isso é refluxo. Não.
Nós temos que fazer o exame para, de fato, ver e afastar coisas, né? Mas tem um sintoma muito interessante que as pessoas, elas falam, tem alguma coisa na minha garganta. Tem uma mala na minha garganta, tem um bolo na minha garganta. Ou então, Já ouvi muito isso. tem um espinho aqui na minha garganta. É desse lado aqui que eu sinto, doutora, tem um bolo aqui, tem uma bola. É assim, muito forte, assim, a sensação, né? E aí, as pessoas ficam preocupadas, né? Nossa, tem alguma coisa na minha garganta. Não dói, mas tem alguma coisa. E aí já pensa logo realmente em coisas mais sérias, né? Câncer. E de fato pode ser, mas pode ser só refluxo. Então, às vezes a gente vai no consultório, a gente vai fazer o exame, né? Que o ideal para a gente avaliar essa queixa é o exame que a gente chama de videolaringoscopia, que o otorrino ele faz no consultório, tem uma câmera, a gente vai lá e olha e vê tudo. Então, se tiver realmente uma bola, um caroço, a gente vê. E se não, se for o refluxo, a gente também vê os sinais do refluxo. Então, é muito interessante porque é um sintoma que às vezes assusta, preocupa muito, né? Precisa realmente motivar, porque de fato pode ser alguma coisa mais séria, a gente não pode negligenciar, né? Mas às vezes você vai no otorrino e vai sair com uma boa resposta, né? Vai sair com uma boa notícia. Calma, não é Aliviado, sério. né? Aliviado, vamos tratar e depois o paciente volta. E muito interessante também é que às vezes eu falo, né? Às vezes ele chega assim, olha, doutora, é uma bolinha que eu tenho aqui. É desse lado. E aí, quando eu vou e olho, eu faço o exame, né? Vejo, eu digo, olha, não tem bolinha aí. Tem o refluxo. Ah, não acredito. Não acredito, doutor, eu sinto. Tá aqui uma bola, sobe, desce, não sai. Eu tenho certeza. Eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos tratar e depois você me conta. E aí o paciente vai, trata, às vezes 1 mês, 2 meses, porque o tratamento ele é um pouquinho prolongado. E quando ele volta, aí é o que a gente mais gosta no consultório. É quando o paciente volta bem, volta curado, volta feliz, né? E aí ele fala, nossa, doutora, realmente agora eu acredito, porque meus sintomas melhoraram. Eu não estava botando fé, mas agora estou bem. Então é uma satisfação, né, do médico quando a gente tem esse resultado positivo, é muito bom. Com certeza. Doutora Lara Moura, quero até pedir perdão, estão chamando minha atenção aqui. Falei, você está chamando Laura, não é Lara, gente. Lara Moura. Mandar um abraço aqui ao meu amigo Chico, lá da CompuServe Informática, que também está aqui assistindo a gente. É, meu amigo. Grande Chico, um abraço, grande Chico. Tá lá, né? Tá com babador, ele tá lá com babador, viu? É, né? Chico, um abraço para você. Doutora Lara Moura, o que causa o refluxo? Uma má alimentação? O estresse também ele pode causar o refluxo? Aquela pessoa... Vou emendar as perguntas aqui, viu? Eu estou falando da alimentação porque nessa pandemia, muita gente está ficando em casa, comendo demais, né? Aumentou os casos de refluxo durante a pandemia? Muito, né? A gente tem visto, eu acho que todas as áreas médicas, a gente tem acompanhado, cada um na sua área, algumas questões que têm aumentado demais, principalmente relacionada à ansiedade, que está assim em alta. Eu digo assim sempre que todo mundo está vivendo algum grau de ansiedade, né? A não ser que a pessoa seja extremamente assim, zen, tranquila, mas todo mundo está experimentando isso de alguma forma. Porque são muitas mudanças para todo mundo, são muitas notícias, são muitas preocupações. Então, cada um está sendo afetado em alguma área da vida, né? Tem aqueles que são afetados na área da saúde. Então, quanta gente já passou por essa doença, ou teve familiares, e teve a preocupação, né? Poxa, fulano está doente. Quanta gente já sofreu, já perdeu também pessoas. E a gente tem outros sofrimentos também, né? A gente tem a solidão, que muitas pessoas estão experimentando, solidão. A gente tem preocupação financeira, que também tantas outras sofreram. Então, assim, todo mundo em alguma área da vida tem sido afetado. E a gente reflete muito isso no nosso corpo. A ansiedade, ela se apresenta em várias áreas, né? Com várias manifestações. E uma delas é o refluxo.
o refluxo ele aumenta bastante com a ansiedade. Além da alimentação, que também vem junto com a ansiedade, né? Porque tem muita gente que quando está ansioso vai comer mal, vai, né, descontrolar a parte alimentar, mas a ansiedade por si só já piora. Porque a ansiedade, ela acaba aumentando a acidez. É muito interessante como algo que é emocional, né? Algo que está no campo das emoções, está no campo psíquico, age de uma maneira tão física. A gente consegue ter uma resposta física. Então, a acidez, ela aumenta muito. E o refluxo é essa acidez, né? Incomodando, causando problemas. Então, a ansiedade tem aumentado, a gente tem visto muita gente no consultório com refluxo. E aí vem o que você falou da alimentação, seja pela ansiedade, que também faz a pessoa comer de uma maneira, né, diferente, quanto às vezes também pelo isolamento. Então, tem muitas pessoas que não estão trabalhando, né? Tem muita gente trabalhando, mas tem muitos também que estão em casa. E quem está em casa, às vezes, vai comer besteira, vai comer mais do que comeria se estivesse trabalhando, porque tem o tempo todo à mão, né? Então é hora que muita gente também está inaugurando receita, tem muita gente querendo cozinhar, que é legal, mas a gente precisa ter o cuidado com a alimentação saudável, porque comidas gordurosas, muita fritura, o café, nossa, o café, que tem muita gente aí exagerando no café, ele também... Ele também aumenta muito o refluxo, o café e uma série de outros alimentos, né? Que vão estar causando isso nesse período. Então, a gente tem visto muito mais no consultório, com certeza, agora nesse período da pandemia. E por isso que é tão importante a gente estar fazendo esse alerta, para que as pessoas, às vezes, elas estão em casa, né? Estão vivendo esse momento e nem se atentaram ainda que pode ser refluxo isso que elas estão sentindo. Né, que os sintomas, que pode estar relacionado a esse período. Então é legal a gente estar fazendo esse alerta. A Ângela perguntando aqui, refluxo, ele tem cura ou apenas tratamento? Tem cura. A gente consegue sim eliminar os sintomas e a pessoa não ter mais. O problema é que o que não tem cura são os hábitos, né? Então, assim, a pessoa precisa controlar os hábitos errados. Então, se for um hábito alimentar, por exemplo, a gente até faz o tratamento, a pessoa melhora dos sintomas, mas se ela relaxar dali a 3 meses, nossa, tô bem, melhorei, o tratamento foi ótimo, né? Tô super bem. E ela relaxa. E aí ela volta a descontar na alimentação, ou volta a ter uma alimentação inadequada, e aí os sintomas retornam todos de novo. Né? Então, a gente desculpa, doutora Lara, quem é diagnosticado com refluxo, ele vai ser assim, uma vida eterna na base digamos, da dieta, não aquela dieta rigorosa, mas vai ter que evitar muita coisa para o resto da vida? Porque assim, se ela já teve uma vez, ela tem grandes chances de desenvolver de novo se ela for exposta àquela mesma situação. Porque já mostrou que ela tem uma suscetibilidade, ela é sensível. Então, ela é sensível àquela alimentação errada. Então, às vezes, a gente tem 2 pessoas comendo exatamente a mesma coisa ou sofrendo o mesmo grau de ansiedade. Uma vai desenvolver refluxo e a outra não vai. Por que isso acontece? Porque aquela que desenvolve, ela tem uma predisposição já individual para que isso aconteça. Então, ela já tem todo um ambiente favorável, seja genético, né? Seja predisposições próprias. Então, estando nessa mesma situação de novo, ela pode desenvolver de novo. Então, eu digo assim, a dieta no primeiro momento, ela precisa ser muito rigorosa, porque senão não melhora. Não adianta você chegar no meu consultório, eu te passar uma receita, te dar toda a orientação e você continuar com a mesma alimentação. Porque você não vai ter um resultado. Então, no primeiro momento, a gente precisa restringir mais. Porque a gente precisa tirar dessa crise, né? A gente precisa resolver essa situação. Mas depois, é claro que volta e meia a gente vai abrir as exceções. Ninguém consegue ter uma vida extremamente rígida. É importante também a gente flexibilizar. Então, a pessoa vai querer, sim, né? Volta e meia ter alguma escapada. Mas isso não vai poder mais ser o hábito da vida dela. Não vai poder mais ser o dia a dia da vida dela.
vai precisar ser exceção, vai ter que ser algo realmente pontuado, e ali a gente vai controlando e ajustando, mas não vai mais poder, assim, voltar geral, porque senão volta tudo. Entendi. Falamos aqui do café, a senhora falou do café, um montão de gente aí. Do Ô, café. eu bebo. O Chico, o seu pai aí, falou: epa, sou eu. Quando eu chego lá na CompuServe, a primeira coisa que ele fala: olha o café ali. Ele oferece logo o café. Então, o café realmente é um grande vilão para as pessoas que têm o problema do refluxo. Inclusive, Isso. quem for diagnosticado com refluxo, tem uma coisa que vai ter, logo no início, como a senhora falou, cortar de vez vai ser o café e depois ir se readequando. Vai ser difícil, né? Para quem realmente gosta Do café. do café. Mas é importante isso que você falou, porque assim, não é que todo mundo precise cortar o café, né? É aquela pessoa que de fato tem o refluxo. Porque não existe alimento assim de todo mal e alimento de todo ruim. Cada alimento tem seus pontos, então com certeza existem várias coisas boas do café. Que, né, todo mundo tem gente aí fã de café. Eu não sei muito, porque eu não consumo muito café, não. Mas, para aquelas pessoas específicas que têm um refluxo, aquilo é prejudicial. Então, não é que é uma regra absoluta para todo mundo. É óbvio que nenhuma pessoa que tome café, várias xícaras, várias canecas o dia inteiro, isso não é saudável, tá? Mas a gente vai ser muito mais rigoroso exatamente com quem tem a doença. Quem não tem, vai continuar tendo seu hábito de tomar seu cafezinho dentro do seu limite. Mas quem tem, aquilo é prejudicial. Outro exemplo, sabe qual é? É coisas ácidas. Então, uma coisa que tem acontecido muito agora também é que tem muita gente que tem tomado aquele shot de imunidade. Então, tem muita gente que está tomando própolis, limão, são várias coisas, eu nem lembro aqui direito. Mas entra o tal do limão. E muita gente toma em jejum de manhã. Para várias coisas. Eu ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. Limão com água de manhã, em jejum, é ótimo. Afina o sangue. Isso, afina o tudo. sangue, emagrece, melhora a imunidade, é muita coisa. Todo mundo me fala. E assim, o limão com certeza também é bom para muita coisa. Mas nesse caso específico do refluxo, o refluxo que eu digo agora, o faringolaríngeo, tá? Que é o que a gente chama esse refluxo alto, que é o refluxo que está na garganta. Por isso que tem esse nome, porque vem na faringe, que é a garganta, e a laringe. Então, muita gente que tem esse refluxo aqui na garganta, a gente precisa evitar as coisas ácidas, tá? Por quê? Porque a gente já está tendo o excesso de acidez vindo do estômago. Aí você ainda vai jogar limão ou coisas ácidas por cima, essa garganta não vai suportar. Porque já está tendo ácido de você ainda vai ingerir ácido. Então é uma coisa que também tem aumentado em algumas pessoas. Não estou dizendo para ninguém parar de tomar seu shot. Aí, ó, minha sobrinha toma todos os dias. Não é que precise parar de tomar. Não é isso. Mas se para você, se você está sentindo... Se for diagnosticado, né? Se você é uma pessoa que está sentindo dor de garganta, tosse, rouquidão, todos esses desconfortos que a gente falou, foi no consultório médico ao refluxo, aí a gente precisa ter cuidado também com esses alimentos ácidos. Vilmar, ele pergunta, o refluxo está relacionado à obesidade, aos gordinhos? Ou também os magrinhos também podem desenvolver o refluxo? Eu vi. É muito interessante. É outro fator de risco, de fato, para o refluxo é a obesidade. Não é que os magrinhos não possam ter, né? Também tem. Mas a obesidade aumenta a chance de ter refluxo. Por quê? A gordura abdominal, ela aumenta a pressão intraabdominal. Então, você aumenta a sua pressão na barriga, né? E isso vai fazer com que o ácido retorne mais. Então, sim, a obesidade por si só, nem falando assim, porque algumas pessoas podem pensar, é porque, na verdade, o obeso se alimenta mal, então é a alimentação. Não. Só a obesidade avaliada de maneira isolada, por esse aumento da pressão na barriga, isso favorece o refluxo, sim. Então, é outro fator de risco, é outra coisa que aumenta. E é outra coisa bacana também para quem está com refluxo, procurar perder peso.
Não só pelo refluxo, né? Mas por tudo que a gente sabe aí de malefícios com relação à obesidade, independente de questões estéticas. Não estou falando de questões estéticas. Estou falando de saúde mesmo, né? De pressão, de diabetes, de tudo que às vezes vem junto. Então a perda de peso também é algo bacana que ajuda. A senhora falou do shot aí o pessoal tá falando. Gente, ela não é naturalista. E perguntaram aqui, água com alho em jejum também podemos tomar pela manhã? Não vou Então, entrar nesse... aí o pessoal tá aqui. Aí aqui agora a Rose, eu não tomo café, mas sou a mulher do shot. Limão, própolis, açafrão, azeite de oliva. Então, né, Rose, aí que Rose Damasceno falou que é a mulher do shot. é minha mãe, viu? Por isso que ela tá falando, porque eu digo Ah, é sua mãe. Ah, ô Rose, um abraço, dona Rose. Uma pergunta bacana aqui que a Marcela Amaral mandou. Falamos tanto do café aqui, né? E aí mexeu na ferida de muita gente. O café descafeinado, ele é permitido para o refluxo? Ele causa o mesmo mal que o cafeinado? Ou o descafeinado ele é indicado? Como é que é? É o mesmo café? O mesmo eu sei que não é. Olha só, qual é o problema do café no refluxo? É a cafeína, sim, tá? Porque a cafeína, ela aumenta o refluxo independente do que for. Então, por exemplo, a gente fala do café, mas o chamate também aumenta muito o refluxo, porque ele também tem cafeína, né? O chimarrão aí, né, do pessoal do sul, eles têm muita cafeína. Então, a cafeína, ela é um problema. A cafeína em si, ela prejudica, aumenta o refluxo. Mas o café, além da cafeína, ele tem outras substâncias também que favorecem o refluxo. Então, o café descafeinado, ele minimiza, mas ele não anula o problema. Porque existem outras substâncias no café que vão ter essa mesma ação. Então, se é muito fã do cafezinho, ama o café, não vive sem o café, o descafeinado ajuda. Mas ele não anula o problema, não. Porque existem outras substâncias relacionadas também. Que prejudica. A senhora falou aí desde o início, aí, falando do refluxo faringolaríngeo. É isso que é o da garganta. Isso. Já estou quase um expert. Desse aí. Tem outros tipos de refluxos? É isso. O refluxo é um só, tá? É o problema que a gente tem quando lá no estômago, em cima do estômago, tem uma válvulazinha. Quando essa válvula ela fica, a gente chama frouxa, digamos assim, né? A válvula ela não está fechando como ela devia, o conteúdo do estômago acaba subindo e retornando, o que não é para acontecer. Então, quando a gente se alimenta, qual é o caminho natural? A comida vai descer, né, pela boca, vai pegar o esôfago, vai entrar no estômago e vai descer para o intestino. Dali não deve voltar. Voltar está errado. Se volta, não está normal. Então, no refluxo, o que acontece é isso. A válvula que fica na entrada do estômago, ela fica frouxa, ela fica flácida. E aí você acaba voltando o conteúdo gástrico, que é muito ácido. O nosso estômago, ele é muito ácido. E é essa acidez que vai prejudicar. Então, o refluxo, ele é um só existe um tipo de refluxo. Mas a gente vai nomeando ele assim, a depender dos sintomas que ele causa. Então, é mais comum que a pessoa se queixe só dos problemas gástricos, né? Gastrointestinais. Que aí é o refluxo gastroesofágico. Quando ele está limitado, digamos assim, a pessoa só sente azia, queimação e por aí vai. Quando ele já está subindo tanto que ele pega na garganta, aí a gente tem o que a gente chama de faringolaríngeo, que é uma nomenclatura mais usada pelos otorrinos mesmo. Que é quando a gente vai lá e o diagnóstico é por esse exame que eu te falei. A videolaringoscopia. Então, quando a gente vai lá com a câmera, a gente olha essa garganta, que aí a gente tem o que chama de faringe e laringe, a gente olha e enxerga o refluxo ali, a gente chama de refluxo faringolaríngeo, porque ele já é alto, tá? Mas aí tem uma coisa interessante também, porque muita gente acredita que por ele ser alto, para que a pessoa tenha sintoma na garganta, necessariamente ela vai ter que ter gástrico. Então, para eu ter dor na garganta, rouquidão, bolo na garganta, necessariamente eu preciso ter azia e queimação. E não é verdade. Por quê? Os tecidos da garganta, eles são muito sensíveis à acidez, porque eles estão muito distantes do estômago. Então, eles não têm preparo nenhum para receber nada ácido. Por outro lado,
A parte logo acima do estômago, que é o esôfago, ele é muito mais resistente, justamente pela proximidade com o estômago. Então, às vezes está voltando, mas não é tanto conteúdo ácido assim. Então, não é suficiente, por exemplo, para causar dor no estômago, para causar azia, para causar queimação. Mas chega na garganta, que é muito mais sensível, e a pessoa sente na garganta. Então, às vezes, a pessoa não sente nada de estômago, a única queixa é tô rouca. Ou a pessoa não sente nada no estômago, a única coisa que sente é o bolo na garganta, é a tosse, ou o pigarro. Sabe aquele pigarro, Wellington, de... Uhum. Só tem Sim. isso. Eu penso assim, muita gente mesmo me fala isso no consultório, os pacientes. Não, doutora, isso é uma coisa alérgica que eu tenho. Com certeza você já ouviu muita Ah, gente. Tem uma muito. tosse alérgica. As pessoas não falam assim, ah, não, isso é uma tosse alérgica que eu tenho, uma tosse alérgica. Quando a gente vai ver, não. É o refluxo, que o único sintoma que está causando é esse. É um sintoma puro, isolado. Só causa rouquidão. Só causa pigarro. Só causa dor na garganta. Porque a garganta ela é muito sensível. Então, às vezes, o diagnóstico começa pela garganta. Doutora, eu tô aqui me segurando para mim não dar risada de uma coisa. Não sei se a senhora viu aí, mas teve um Não, leitor que perguntou assim: pinga faz mal para o refluxo? Gente, faz. pinga. Se o café faz mal, imagine a pinga. É o Serginho lá de Faz. São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele está em São Paulo assistindo a gente. Atentamente, ele está com essa dúvida. Se a pinga, a cachaça, faz mal para o refluxo. Imagine. Faz. A Eu doutora vou aproveitar. responde. Eu vou aproveitar o gancho e vou falar por que que o álcool faz mal para o refluxo. Toda bebida alcoólica, cerveja, vinho, pinga, toda bebida alcoólica. Por quê? O álcool, ele é a gente chama de depressor, mas a gente pode falar assim de uma forma leiga, ele é um relaxante. O álcool, ele tem essa ação de relaxar tudo. Por que que quando a gente bebe, a gente dorme, né? Depois. Por que que quando bebe, a pessoa ronca muito? Não tem isso também? Já tô puxando para minha área também do ronco. E tem uns até que ficam ricos, viu, doutora? Tem uns que ficam ricos quando bebem. Oh, aí que é bom. Ah, não O álcool é? relaxa, ele faz a gente dormir mais pesado. E ele tem essa mesma ação na válvula do estômago que a gente conversou. Então, ele também faz essa válvula relaxar, ela vai abrir mais e aí vai favorecer o refluxo. Então, a pinga faz, sim, piora. Quando a gente passa a dieta por refluxo, a gente orienta. Não precisa cortar, zerar, né? Não beber nada de álcool, porque a gente sabe que muita gente também gosta de ter seu hábito, né? De tomar Claro. alguma coisa, mas tem que minimizar um pouquinho, sim. E o Serginho ele já falou aqui, ele já voltou atrás aqui e falou: na verdade, não bebo. É para informar essa galera aí, viu, gente? Ele não bebe. Isso, Ele mas não bebe. Tá bom, Serginho. Um abraço para você. Ele está lá em São Paulo, lá em São Bernardo do Campo. Daniel Souza está perguntando alguma coisa aqui. Daniel, ele perguntou aqui sobre o Covid, Daniel, mas o nosso papo aqui é sobre otorrinolaringologia. Né? E ele perguntou sobre o Covid. Ele disse que teve os sintomas do Covid e está sentindo muita dor no peito. Eu, como a doutora, aconselho a você a ir no médico, né, doutora? Fazer um exame mais aprofundado para ver o porquê essa dor no peito que você está sentindo. Deixa eu ver se tem mais Sim. pergunta aqui dos nossos leitores. Bacana agradecer a todos eles que estão aí, né, assistindo a gente atentamente, viu, doutora? Desde o início, como eu disse aqui. Aí estão perguntando se a doutora aqui atende nos planos de saúde. Gente, para quem está chegando agora, a doutora atende na Unoclínica, né? Eu não sei se atende plano de saúde, se é particular, ela vai explicar agora para vocês, tá bom? Ela vai dar o endereço da Unoclínica e se atende algum convênio, doutor. Sim, a gente atende. Convênio e particular também. E aí é uma lista de convênio muito grande e que varia muito assim de profissional para profissional. Então, por exemplo, eu tenho credenciamento na minha área para atender X planos. A psicóloga tem credenciamento para outros planos e por aí vai. Mas é só entrar em contato, tá? Tem o telefone 3527 4879, que ele tanto é fixo quanto é o WhatsApp. Então pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que aí o pessoal em horário comercial responde se atende determinado plano. E o endereço que você perguntou
ela fica ali do lado do Colégio Matisse. Então é super fácil a localização, fica na rua Dom Pedro II, aqui no centro da cidade, coladinho no Colégio Matisse. Não tem erro, não. Chegando lá, vê logo. Mas também não lembrar do Instagram, que o Instagram também tem essas informações assim das especialidades, que é o @unoclínica.gque. Tá certo. Doutora, tem aqui uma pergunta de um leitor nosso. O Wellington, boa noite. Pergunta para a doutora que eu estou com um zumbido no ouvido. Não tomei pancada alguma. Tenho certeza que não entrou nenhum animal no meu ouvido, mas está um zumbido 24 horas. O que pode ser, doutora? Esse zumbido no ouvido. Eita, zumbido pode ser assim uma infinidade de coisas, tá? Muita coisa. Eu poderia citar, por exemplo, alterações no sangue, alterações metabólicas, como, por exemplo, elevação do açúcar, né? Então, às vezes, a pessoa começou a ter um açúcar mais alto, não é diabetes ainda, mas já está variando, está flutuando esse nível de açúcar. Uma das primeiras manifestações em algumas pessoas é o zumbido, tá? Assim como outras coisas também de hormônios da tireoide, colesterol, várias coisas assim metabólicas. Pressão arterial. Pressão pode causar zumbido. Então, várias coisas metabólicas, assim, do corpo todo que a gente fala, né, sistêmicas, podem causar. E mais especificamente na parte do ouvido, o zumbido ele é muito relacionado a perdas auditivas. Então, é muito importante também procurar o otorrino para fazer essa avaliação, porque às vezes é o sinal inicial de alguma perda. A pessoa acha que ouve perfeito, né? Ela fala, não, mas eu tô ouvindo bem, é só o zumbido. Mas quando chega lá e a gente vai fazer o exame, se depara já com alguma perda auditiva. Então, uma das causas é essa. Então, é importante fazer uma avaliação mais completa para que a gente afaste outras causas e possa chegar ao diagnóstico, né, correto aí do zumbido. Muito bem. Doutora, tem mais uma pergunta aqui. O Rogéries, ele pergunta se labirintite é a área da senhora. Sim, com certeza. Tontura é interessante também, assim, né? Porque muita gente não sabe que o otorrino trata a tontura. Então, tem muita gente, às vezes, que começa uma crise de tontura. E as crises de tontura são horríveis. Quem já vivenciou uma sabe que é algo que realmente assusta e deixa muito sintoma. Eu digo por experiência própria, porque isso aí eu já vivenciei, pude sentir na pele, como de fato é muito ruim, né? Então, só que as pessoas às vezes têm uma crise muito forte, muito intensa e não sabem que é o otorrino. Aí vão na emergência, e não estou desmerecendo o médico da emergência, mas às vezes vai ser só um clínico, ele não vai conseguir resolver de fato, né? Ou então procura um neurologista, que também às vezes tem que passar por um neuro, sim, tá? Procura cardiologista, tem gente que procura cardiologista, deixa eu ver se é do coração, tô tonto, a vista tá escurecendo. E de fato, todas essas áreas podem sim causar tontura, mas é muito importante sempre lembrar do otorrino, porque uma das causas mais comuns de tontura é o que o pessoal chama de labirintite, que é um termo que não é muito científico, mas que são as doenças do labirinto. E o labirinto, ele é um órgão que existe, né, que está lá dentro do nosso ouvido. Então, quando a gente tem essa tontura, é muito frequente que seja o labirinto acometido de alguma forma. E aí é o otorrino que vai poder avaliar e conduzir da melhor maneira, né, fazer a investigação toda correta. Inclusive, o zumbido, que outra pessoa aí perguntou, ele pode estar presente também em casos de labirintite, né? Digamos assim. Então, alguns casos de tontura, de problemas do labirinto, também podem causar o zumbido. Então, é importante avaliar com o otorrino, sim. Doutora, eu costumo dizer que o nosso corpo humano, ele é tão sensível, e a senhora sabe disso como médico, né? Ele é tão sensível, e nós, seres humanos, maltratamos tanto o nosso corpo humano, né? No dia a dia, é com comida, é com bebida. Eu estou falando por mim também, eu estou me colocando nesse meio, né? A gente bebe café, que é um monte de química que tem, é enlatado, é farinha, é não sei o quê, né? E aqui agora chegou uma pergunta bacana.
aqueles, como é que chama, doutora, que bota no nariz, tem umas pessoas aí que usam, às vezes o nariz entupido, é descongestionante nasal, não é isso? Isso, é. E aí estão perguntando aqui se é verdade que a pessoa fica viciada e se aquilo usar diariamente, a todo dia. Tem gente que compra como se comprasse uma bala. Se faz mal para o ser humano usar aquilo sem indicação médica, meu nariz está entupido, usa. Faz mal? Faz muito mal, faz muito mal. E hoje mesmo, você sabe que existem indicações para a gente usar o descongestionante, né? São poucas, bem poucas e muito específicas. Na verdade, para prescrever para alguém, colocar numa receita, Wellington, tome, bote essa gotinha no nariz. Nunca, nunca, tá? Nunca prescrevi para nenhum paciente, porque são muitos malefícios, não tem muito efeito. Mas a gente usa como otorrino no consultório muitas vezes, quando a gente faz um exame que é a endoscopia nasal. Quem já foi em otorrino aí, tem gente que já passou pela experiência de passar um caninho no nariz, uma câmera, uma mangueira. Então, para fazer esse exame, a gente usa essas gotinhas para ajudar a abrir o espaço. Mas, assim, algo muito pontual. E eu tô falando isso por quê, Wellington? Porque hoje, especificamente, eu fui comprar, eu fiquei sem o descongestionante no consultório, lembrei de última hora, falei, nossa, preciso, porque, né, eu tenho que ter. Aí fui comprar, cheguei na farmácia, hoje eu fui comprar. E descobri que não só é muito barato, né, assim, a gente acaba comprando em quantidade no consultório, a gente acaba comprando do fornecedor, então eu não tinha noção do preço disso para o consumidor, né? A pessoa que vai lá na farmácia e compra. Eu imaginava que era barato porque eu comprava em quantidade, eu tinha uma noção, mas não sabia exatamente. Mas descobri que não só é barato, como eles fazem promoções. Hoje eu comprei 3 frascos, aí o rapaz me falou, olha, leve 3 e pague 2, não sei o que. Eu falei, gente, isso é um crime, porque é um remédio que tem muito malefício. Então eu entendi, não é à toa que as pessoas usem de maneira tão errada. Porque as pessoas chegam na farmácia, o balconista oferece. Então, às vezes, a gente até passa um tratamento, a pessoa fala, por que eu vou comprar esse, que é X, né? E vou comprar por um que é R$ 3. Assim, é um valor muito mais barato do que qualquer outra medicação e muito acessível. O balconista chega lá e te oferece. As pessoas usam de maneira muito amplamente conhecida, né? Todo mundo tá com a sua gotinha. É muito difundido isso. Mas tem muito efeito colateral. Tem efeito colateral no nariz e tem efeito colateral no corpo inteiro. Então, de fato, o efeito de descongestionante chega a ser mágico. É aquela coisa assim incrível, a pessoa adora. Alivia. Alivia de imediato, realmente ajuda naquele momento. Mas o preço que se paga por isso é muito caro. Primeiro que o descongestionante, ele vicia realmente. Então, o que as pessoas falam, estou viciado, causa dependência, sim, gera dependência real. Porque o descongestionante, ele desentope o nariz na hora. O alívio é imediato. Mas, algumas horas depois, o próprio remédio causa o entupimento do nariz. Então, ele desentope na hora, para algumas horas depois o nariz, ele desentope para horas depois o nariz entupir de novo. E o que a pessoa vai fazer? Vai pingar de novo, porque o nariz entupiu novamente. Então, é um ciclo que a pessoa não consegue mais vencer. Porque ela colocou, aliviou. Passou um tempinho, ó o nariz de novo entupido, lá vai ela e põe novamente. E com o tempo, quanto mais você usa, menos efeito ele faz. Então, com o tempo, organismo acaba se acostumando, né? Acostuma. Então, se você usava só de noite, daí a pouco você está usando de noite e de manhã, daí a pouco são 3 vezes ao dia, e chega um ponto, como eu atendo no consultório várias pessoas que me falam, eu tenho uns 4 frascos desse, porque é um na bolsa, é um em casa, é um no carro, é um no meu trabalho, eu não posso ficar sem. É uma dependência real. E ele causa outros efeitos também, arritmia cardíaca, problemas do coração, aumento de pressão alta, trombose, tudo isso relacionado ao uso dessa medicação. Então, por favor, se tem alguém que faça, que costume, ou se você conhece alguém que tem esse hábito de usar,
oriente essa pessoa, pare, procure um otorrino, vamos no consultório avaliar, porque a gente consegue. O efeito de dependência é tão grande, Wellington, que às vezes eu não posso tirar de uma vez. Às vezes o paciente chega e eu falo, ok, não vamos retirar toda vez, a gente vai fazer o que a gente chama de desmame, que a gente vai reduzindo progressivamente a dose, porque tirar de uma vez a pessoa não suporta, a pessoa não tolera. Então é sério mesmo. Então se conhece, se você tem esse hábito, procura o otorrino para a gente poder manejar isso daí, porque a longo prazo os efeitos são terríveis. E eu nem falei assim no nariz, né? No nariz ele tem um efeito, eu digo sempre, a mesma ação da cocaína no nariz. A cocaína, ela faz exatamente isso. Ela faz um efeito que a gente chama de comprimir os vasos no nariz, desobstrui, mas com o tempo destrói o nariz por dentro. Então a pessoa tem perfuração do septo, às vezes o nariz chega a desabar. Desaba assim, faz o que a gente chama de nariz em cela, porque destruiu totalmente a cartilagem por dentro do nariz. Então, realmente são muitos defeitos. Não dá pra gente vacilar. Devia tirar da Doutora, farmácia isso. é verdade, as pessoas usam, por isso que às vezes, né, alguns remédios são vendidos com receita, porque as pessoas realmente usam, se automedicam, né? O brasileiro, ele se automedica, né? Qualquer dorzinha ele está se automedicando, e o bom mesmo é procurar um médico. Doutora, tem uma pergunta aqui, a Miss Santos, ela diz aqui, é verdade, olha só a pergunta dela, viu, doutora? É verdade que a água gelada ajuda a acabar com as bactérias da garganta? No meu caso, como eu desde pequena sofro com dores horríveis de garganta, isso comigo não funciona, eu fico cada vez pior. Não, não tem isso de água gelada acabar com as bactérias, não, tá? Eu acho que gera uma confusão. A única situação em que a gente orienta que se tome tudo gelado é quando faz a cirurgia de amígdalas. E você deve ter passado por isso. Não sei se você se lembra, Wellington. Uhum. Porque Lembro que no pós-operatório o médico me deu sorvete, ó, alegria, me deu sorvete para me tomar. Porque o que acontece? O gelo, né, a baixa temperatura, ele é cicatrizante, na verdade, né? Então, ele ajuda a cicatrizar, ele ajuda a diminuir a inflamação. Mas é só nessa situação específica que a gente orienta, que é no pós-operatório de amígdala. Então, às vezes, algumas pessoas associam associada. A garganta, gelo é bom para a garganta. E, na verdade, não. Para a maioria das pessoas, tomar gelado não é nem bom nem ruim. Significa nada, não vai causar nenhum efeito. Mas algumas pessoas têm sim uma sensibilidade a baixa temperatura. Seja a baixa temperatura do ar, né? Então são aquelas pessoas que quando chegam no inverno agora, a rinite fica pior, o nariz está sempre entupido. É muito comum agora no período do inverno. E algumas pessoas têm essa baixa tolerância também aos alimentos ingeridos. Então, tanto líquido, gelado. Então, tem gente que fala, olha, se eu tomar sorvete, no outro dia minha garganta tá ruim. E acontece mesmo. É uma predisposição individual. Não é para todo mundo, tá? Para a maioria das pessoas não tem problema nenhum, mas algumas pessoas são sensíveis, sim, à baixa temperatura. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do Gabriel, né? Pedi desculpa aqui que meu celular caiu. A turma da Academia Guinonê falou, alguém patrocina um tripé? Ô, gente, é a segunda vez que acontece isso. Vou falar com meu amigo Chico lá da CompuServe Informática para me patrocinar um tripé. Pronto. Mas, doutora, tem aqui uma pergunta do Gabriel, da Robotic News. Ele diz o seguinte, eu ronco quando estou cansado. Como parar de roncar definitivamente? Tem tratamento para a pessoa parar de roncar? Serve para ele e para outras pessoas, várias pessoas roncam. O terror das esposas é o marido que ronca. Tem tratamento? Tem cirurgia? Ele pode parar de roncar definitivamente? Como é que é para quem tem esse mal que é o ronco? Do que é causado? É outro probleminha que às vezes incomoda bastante, às vezes dá uma dorzinha de cabeça da gente para tratar, porque são muitos os fatores para ronco. Ele fala assim, quando ele está cansado. É porque quando a gente está cansado, a gente entra num sono muito pesado, um sono muito profundo. E como eu tinha falado aquela hora, quando a gente relaxa muito, quando a gente dorme um sono muito profundo, a gente relaxa muito a musculatura do pescoço.
E aí, quando a gente está deitado, né, especialmente de barriga para cima, essa musculatura muito flácida, muito relaxada, Certo. ela acaba caindo, desabando, porque está muito flácida e desaba na via aérea. E a via aérea, ela fica uma via aérea muito estreita. O ar para passar nessa via aérea estreita passa fazendo barulho. A causa do ronco geralmente é essa, é algum grau de obstrução na via aérea. De maneira que o ar para passar numa via aérea mais estreita, ele passa barulhento, ele passa com dificuldade. E aí ele vai causar o ronco. Então tem gente que ronca quando está muito cansado, como o Gabriel falou, porque ele cai num sono muito profundo e o tecido do pescoço relaxa demais e cai. Outras pessoas roncam. E aí aquele efeito também, o mesmo efeito, o álcool ele vai relaxar demais. A mesma coisa, o tecido cai e diminui o espaço para o ar. A obesidade é outro fator para o ronco, porque quando você tem a obesidade, você aumenta a gordura do pescoço, mesmo que não seja perceptível a olho nu. Então, às vezes a gente nem consegue ver a olho nu, a pessoa pensa que é só aquela gordurinha, né, abdominal, mas a flacidez do pescoço vai causar o mesmo efeito, né? A obesidade é um dos principais fatores de ronco. Tanto é que tem muita gente, é muito perceptível isso. Olha, engordei e ronquei, emagreci e parei de roncar. Muita gente fala, doutora, eu tô roncando, não era assim. Engordei X quilos e agora eu ronco. Porque a obesidade é um dos principais fatores, né? E aí, um outro fator são os fatores respiratórios mesmo, nasais. Então, o primeiro passo é procurar um otorrino, porque às vezes é um adenoide que é grande. Então, você ronca porque a adenoide está grande e ela está diminuindo sua via aérea. Às vezes você ronca porque seu nariz está muito entupido, então você não está respirando bem à noite. Então, a gente precisa tratar essa rinite alérgica, o que esteja tratando, causando esse nariz entupido. Ou você pode roncar porque você tem amígdalas muito grandes, né? As adenoides muito grandes, como eu falei. Então, a gente precisa saber o que está causando. Se é a obesidade, a gente vai orientar o paciente que perca peso, né? Se é a questão da flacidez dos tecidos causada pelo álcool, então vamos reportar o álcool. Enfim, a gente precisa ver qual a causa. Se é um nariz entupido, vamos tratar o nariz entupido. Se é um adenoide, aí pode ser um caso cirúrgico realmente de ajudar. E existem outros tratamentos, né? Existem alguns aparelhos que a gente coloca na boca na hora de dormir. Que esses aparelhos, eles vão puxar um pouquinho, como se puxasse a língua, mas não é doendo, tá? Não é de forma dolorosa. Mas vai segurar no lugar, para que na hora que a pessoa não deite, a língua e esses tecidos não vão junto para trás. Então vai manter uma resistência durante a noite, vai manter tudo no seu lugar, para que acabe não caindo para trás. Então é um outro tratamento. E um outro tratamento que a gente faz, quando a gente não identifica nada, é a injeção de algumas substâncias no palato. Existem algumas substâncias que vão ter um efeito como se fosse do Botox, assim. Não é bem o Botox, mas como se fosse do Botox. Que a gente vai colocar no palato para que eles meio que endurecem o palato, que é o céu da boca, aquela partezinha lá do final. E vai enrijecer essa estrutura para que ela não caia de noite, como eu estou te falando, ela não caia para trás e não diminui o espaço do ar. Então existem várias coisas, né? Depende do que depende do que causa. Às vezes a gente vai só orientar, então assim, às vezes a gente vai só orientar que não beba de noite antes de dormir, ou durma de lado, não durma de barriga para cima. E às vezes a gente vai, através de um exame que se chama polissonografia, a gente vai identificar que já é um ronco um pouco mais sério. É o que a gente chama da síndrome da apneia do sono. É quando a pessoa ela não só ronca, mas de fato ela para de respirar durante a noite várias vezes. Você tem visto com certeza alguém que ronque. Meu pai, agora eu não sei se meu pai ronca, mas não, viu, Wellington? Agora ele é atleta, Ele já né? botou aqui, ó. Mas ele botou aqui, Ângela quer que eu use este produto, este aparelho para ronco, mas eu nunca ouço este ronco. Ele não ouve porque tá dormindo, né?
Depois eu vou conversar com ele, porque ele agora que é atleta, deve ter diminuído bastante, eu acho. Mas meu pai fazia isso muito. Quando eu era criança, eu ficava assustada. Porque quando eu deito assim para dormir,